Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Cecília Caspar, estou aqui hoje, como eu anunciei bastante, né? O pessoal aqui do canal também. A gente está numa aula ao vivo e nós vamos fazer uma canequinha para o Dia dos Namorados. Enquanto eu faço a canequinha, a gente pode ir conversando um pouquinho, batendo papinho, tirando dúvidas. Eu sei que muitos de vocês têm muitas dúvidas para tirar, quer saber como é que faz, como é que não faz, aquelas coisas todas. Então, estou aqui hoje para a gente conversar. Enquanto a gente conversa, sabe que artesão nunca fica quieto, né? Tem que estar sempre fazendo alguma coisa. A gente vai pintando uma canequinha, tá bom? Enquanto eu vou pintando, vocês vão perguntando, eu vou respondendo sem problema nenhum, tá legal? A gente vai trabalhando bonitinho, né? Eu trouxe aqui uma coisinha simples para vocês aproveitarem. Um Dia dos Namorados está chegando, né? Às vezes a gente está sem graninha, mas não pode deixar de dar um presente para o namorado, para a namorada, para ninguém. Tem que ter um presentinho, né? Não pode passar em branco. Coisa chata, né? Fala, pô, será que não me ama? Aquelas coisas todas. Então, assim, uma canequinha branca que vocês podem comprar onde vocês quiserem, né? Tem em lojas, hipermercados, sempre tem alguma coisinha assim. Vocês podem comprar onde vocês quiserem. Pode ser de porcelana, pode ser de vidro também, não tem problema, né? Tem alguns materiais uns vidros meio leitosos, alguma coisa assim, também dá para fazer tranquilinho, tá legal? Bom, uma canequinha branca e nossas tintas de porcelana. Aquelas tintas à base de água que a gente usa, né, para pintar as peças de porcelana e que vai naquele nosso forno caseiro, lembra? Vai no forno de casa, muita gente faz assim, nossa, onde eu ponho, né? Porque porcelana é ruim para, né? Não tem forno. Não, gente, esse é no forno de casa, tá legal? Então, vou explicar para vocês como é que faz para a gente começar a bater papo aqui. Eu fiz assim, olha, eu não risquei a caneca, não fiz nada na caneca, mas usei um coração que eu tinha em casa, né? Eu não tinha nem acetato, e eu fiz num pedacinho de cartolina mesmo, num pedacinho de papelão, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, dá para vocês cortarem direitinho, né? Pega o coração que vocês acham legal e corta direitinho e dá para fazer, né? Pode ser aqueles compridinhos, aí fica a gosto do freguês, como eu sempre falo, né? A gente vai lá e coloca no centrinho aqui da caneca. Tá? Pega com durex. Meu aqui já tá com durex. Eu só vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Fica bonitinho, né? A tinta que a gente vai usar é a tinta lousa. Mas aí vocês vão falar assim para mim, mas a tinta lousa não precisa ir no forno, mas como é que faz? A tinta lousa, quando é pintada na madeira ou em outro material, ela não precisa ir ao forno. Mas quando a gente passa na porcelana, ou no vidro, ou na cerâmica, ela precisa ir ao forno. Normal como as outras tintas que a gente usa, as tintas coloridas. Então, a gente vai levar lá no forno, a 150 graus, os 30 minutinhos, aquela coisa toda padronizada, né? E aí tem que ir no forno e ela adere na porcelana. Senão, caso contrário, na hora que vocês forem lavar, ela começa a descascar toda, ela é um pouquinho mais difícil de sair, mas ela acaba com o tempo saindo, tá legal? Então, precisa ir ao forno, tá? A tinta, a lousa, na porcelana, no vidro, na cerâmica, precisa ir à lousa. Ana, tem uma pergunta da Márcia Viana. Pode ser feito com forno caseiro? Oi, Márcia Viana. Se a porcelana pode ser no forno caseiro? É. Essa tinta, a base de água, é para o forno caseiro. Aquele forno que a gente faz bolo, torta, o almoço de domingo, aquela macarronada que bota no forno para gratinar. É exatamente esse. Então, assim, olha, o processo dele é assim, você coloca a sua pecinha dentro do forno sem ligar. Não ligar ela antes. Não precisa pré-aquecer o forno. Você coloca, aí você liga a chama a 150 graus, né? Deixa lá por 30 minutos, desliga e não retira a peça, tá bom?
deixa a peça continuar, ela vai continuar esfriando lá, para ela acabar mesmo todo o processo de aderir na peça, tá bom? Aí quando ela estiver fria, você tira. Não tirar do forno quente tem dois motivos. Um é esse, e o outro, que se você pode abrir, tem um choque térmico, você pode se machucar, porque a peça pode, apesar da baixa temperatura, dependendo da temperatura de onde a gente mora, né? Às vezes pode estar muito frio, pode ocorrer de trincar a peça, essas coisas todas. Tá legal? Tá joia? Então vamos lá. A peça, a tinta para a gente usar, aliás, a gente sempre precisa mexer ela, porque o sedimento fica lá embaixo, o verniz fica em cima, aquelas coisinhas todas. Então a gente mexe ela bem, né? Pega uma espátula, um palitinho de sorvete, o que vocês tiverem em casa para fazer, vocês utilizam, tá bom? Como a gente vai... outra coisa que eu vou falar para vocês, a tinta lousa, a forma adequada de passar ela em qualquer material, mesmo que na madeira, é melhor passar com esponja, tá? Ela fica melhor, desenvolve melhor para ser trabalhada, tá bom? Ana, a Luciana Lima perguntou se pode ser forno elétrico. Oi, Luciana Lima. Se pode ser por forno elétrico? Não, não pode, tá? O forno elétrico, ele tem um processo diferente e a gente não aconselha fazer no forno elétrico, só no forno a gás mesmo, porque a chama vai, né, o calor se espalha de forma diferente. Então, a gente não aconselha fazer no forno elétrico, tá legal? Se não tiver forno a gás na sua casa, você vai na vizinha, aproveita, toma um cafezinho lá e pede para ela deixar você fazer sua pecinha lá. E aí você aproveita, dá uma peça para ela e faz propaganda do seu trabalho, né? Aí ela pode ser assim uma triplicadora do seu trabalho. Fala, nossa, olha que lindo que ficou essa peça que eu ganhei. Tá legal? Olha, eu não tinha uma esponjinha, vocês podem fazer uma esponjinha redondinha, de preferência bem fechadinha, tá? Eu, como não tinha uma esponjinha na hora, eu cortei uma daquelas nossas de cozinha mesmo, peguei olha, um pedacinho pequenininho, já dá para fazer bem o trabalho, tá? Não precisa molhar. Eu não molho, porque fica até melhor para a gente não ficar muito empapado a esponjinha. Então, eu nem molho, tá? Então, assim. Se vocês tiverem um stencil, com stencil também dá para fazer. Como o coração era grande, eu não tinha nada assim grande, eu fiz, tá? Se tiver, como eu falei, no acetato, fica melhor, né? Porque fica mais... para vocês trabalharem, né? Mas com papelão também dá para quebrar um belo de um galinho, tá? Então, olha, vocês peguem a tinta, molha bem a esponjinha, tá vendo? Ó? E vem aqui. Ana, a Daniela Lenzi e a Márcia Viana estão perguntando qual é a tinta que você está usando. Oi, meninas. A tinta que eu tô... A Daniela e a Márcia. Daniela e Márcia, olha, a tinta que eu estou usando é uma tinta própria para porcelana, vidro e cerâmica à base de água. Nesse caso, eu estou usando uma tinta da Acrylex, tá bom? A gente tem aqui no nosso parceiro, aqui na vitrine do artesanato, a gente tem as tintas à venda. Então, se você quiser, você já faz, né, a sua compra aqui, já pega todas as tintas. Elas não são um número muito grande de tintas, e aí você pode comprar e fazer as suas experiências, que é muito legal, né? Se vocês não têm o site, né, é vitrinedoartesanato.com.br, tá legal? Então, vocês vão encontrar essas tintas lá. Então, olha, tá vendo? No instantinho, a gente já consegue colocar a tinta no nosso moldezinho, tá vendo? É uma tinta, ela cobre bem, ela fica bem fechadinha, né? Olha aí. Eu espero secar um pouquinho, eu dou uma secadinha de uma hora, por aí, dependendo da temperatura, né, do ambiente. Mas agora no inverno fica um pouquinho mais demoradinho, mas no verão ela seca rapidinho. Às vezes até em meia hora tá pronto. E aí eu dou mais uma demão, tá? Para ela ficar bem fechadinha. Porque na hora que vai, a gente, na hora que secar, olha, ela tem uns pontinhos assim ainda do verniz debaixo da canequinha, né? Então aí a gente, eu gosto de dar mais uma fechadinha e fica mais legalzinho, né? Aí. Vocês fizeram com bastante cuidado, né? Aqui eu ainda dei uma manchadinha, mas aí depois a gente, só no pincel, a gente dá uma acertadinha
no contorno, né, do coração. Eu até vou mostrar já para vocês, olha, eu fiz o coração vazadinho e fiz o outro coração também, que depois eu mostro para vocês, para fazer o inverso. Então, assim, dá para você fazer o positivo e o negativo. Fica bem legal essas canequinhas. Um você escreve dentro e os outros você escreve fora, que nem a gente tem aí na mesa agora. Eu acho que os meninos já andaram mostrando para vocês. Fica bem legal, né? Você pode fazer os dois tipos. Eu vou deixar essa aqui secando, porque ela não dá para trabalhar agora, senão não dá para a gente fazer o que a gente quer na tinta molhada. Sempre deixa secar, tá? Essa coisa, senão na hora que vocês vão misturar, na hora que vocês forem pintar, vai misturar com a tinta de baixo, vai ficar preto, né? Porque ela não está bem seca, como ela demora para secar, como a gente falou, você acaba misturando as tintas e não vai ficar legal, principalmente se for uma coisa clara, tá bom? Bom, tô aqui, né, meu coraçãozinho, e vou fazer uma decoração. A decoração pode ficar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu já dei algumas aulas no canal de decupagem. Se você não sabe pintar ou desenhar, vocês podem fazer a decupagem. Vai lá dar uma olhadinha, que tem a aula de decupagem numa caneca, tal, ensinando direitinho como é que faz. Vocês podem fazer. Mas para quem gosta de pintar, personalizar, vai fazer uma coisa bem legal, a gente vai ensinar como pinta. A Rosiane e a Rosane, estão pensando qual tinta usada? Rosiane e Rosane. A tinta usada, meninas, é a tinta da... Vou mostrar para vocês, olha. Bom, a da caneca é a tinta lousa da Acrylex, é da mesma marca, tá? Ela, como eu falei antes, ela pode ser usada em porcelana, cerâmica, vidro e em madeira, tá? A tinta para pintar na porcelana é a Vitro 150. Ela é 150 justamente porque vai a 150 graus no forno. Então, a gente já lembra só pelo nome da tinta, tá bom? Tem mais dúvida aqui, ó. A Rosângela Souza perguntou, depois de fazer esse processo, tira o desenho vazado para depois passar a demão? Não tira. Eu tirei porque a gente acabou, né? Mas você pode deixa lá, porque na hora que você for colocar o vazado de novo, nem sempre você vai conseguir acertar no mesmo lugar, né? Fica sempre um pouquinho mais torto, a gente tem uma certa dificuldade, principalmente porque não é um material mole, né? Então, assim, você deixa lá secando, deixar secando, ele não vai grudar. E aí, quando você fizer a segunda demão, aí você pode tirar, tá bom? A Silvia Rodrigues, ela perguntou, põe no forno após as 2 demãos de tinta ou cada demão? Boa pergunta. Não, você pode pôr se é para colocar na primeira demão ou só na segunda demão. Vamos lá, por partes. Não precisa colocar no forno na primeira demão. Vocês deixam secar normalmente, faz a segunda demão e aí põe no forno. No forno, é assim, gente, não é para pôr no forno de imediato. A gente espera secar 24 horas, tá legal? Deixa lá descansando às 24 horas, para que a tinta tenha uma boa adesão. Ela vai ficar bem firme no objeto que você pintou. E aí, depois das 24 horas, aí sim vocês colocam no forno, tá? A Denise está perguntando por quanto ela pode vender essa caneca? Denise, olha, a venda o valor de uma caneca, eu mais ou menos tenho um valor médio de R$ 35, dependendo do valor de tudo que você for pintar, né? Você tem que levar em conta um pouquinho assim a sua clientela, porque nem sempre a sua clientela pode pagar tudo isso, né? O trabalho que você teve, quanto você ganha por dia, você tem que fazer uma continha na sua cabeça, quanto que eu ganharia por hora para pintar essa caneca. Então, assim, o valor mais ou menos é baseado nessa forma. Mas numa média de R$ 35 é um precinho que o pessoal costuma pagar tranquilo. Tá bom? Mais alguma coisa? Não. Então, vamos lá. Vamos pintar nosso detalhezinho aqui na caneca. Botar os óculos. Olha, gente, essa daqui eu só fiz uma demão, tá?
vocês podem perceber que ela, assim, ela está fechadinha, mas ainda tem alguns defeitinhos. Então, a segunda demão ajuda a gente até a tirar os defeitos. Se vocês quiserem acertar o coração, porque ele ficou um pouquinho, não ficou perfeitinho, aí vocês vêm com liner mesmo, um pincelzinho liner, com a mesma tinta e vem arrematando em volta do coraçãozinho, tá bom? Ele fica bem legal. Aí vocês tiram todo aquele né, defeito que for ficando. Deixa eu passar isso para cá. A gente, na tinta, como eu falei, todas as tintas, né, tanto a tinta lousa como as tintas normais de porcelana, a gente tem que dar uma mexidinha, tá? Não esqueçam disso, porque ela costuma, se a gente for pegar só a parte de cima, o verniz, na hora que queima, ele fica transparente, tá? Ele desaparece um pouquinho, tá bom? A Maria Elisa perguntou quanto tempo de forno nos 150 graus? 30 minutos. 30, 35 minutos, dependendo do seu forno. Tem uma questão de forno que o pessoal andou falando, né? Quanto tempo eu coloco no forno? A gente andou fazendo umas experiências aí, andou percebendo o seguinte. No forno em que o gás está ao lado do fogão, né? Aquele forno que o gás está perto, os 30 minutos ele se aplica bem, ele dá bem, queima bem tranquilo. No forno de gás encanado, a gente tem percebido que demora um pouquinho mais. Então, você faz um teste lá no seu forno, tá? A média é 30 minutos, mas aí você dá uma olhadinha. Deixa uns 35 para ter uma margem de segurança, para não ficar, de repente, ele não queimou direito e ele começa a descascar quando você for lavar, tá bom? Só não deixa passar muito tempo. Passou dos 40 minutos, ele vai começar a sumir as cores, a peça vai começar a ficar meio amarelada, meio preta. Então, assim, não é legal deixar passar dos 35 minutos. Fica de olho, se vocês, no forno de vocês tem um temporizador, vocês coloquem. Faça alguma coisa assim, tá bom? Não esquece. E também não esquece que não pode tirar ele de imediato, né? Eu sei que a curiosidade é demais, que a gente fica curiosa para ver como ficou, não sei o que lá. Tá curiosa, dá uma abertinha assim, bem, sabe aquela que você dá uma espiadinha assim naquele fiozinho? É essa daí que vocês vão dar, tá bom? Não dá, não abre o forno, tá bom? Bom, olha, eu vou fazer uma florzinha aqui. Tem uma dúvida aqui da Silvia Paula. Qual o tipo da caneca que vai para o forno? Oi, Silvia Paula. O tipo de caneca que vai no forno, você pode ser a de porcelana, a de vidro ou cerâmica. Aquelas, nem lembro o nome agora, que é meio de plástico, essas não podem, tá? Essas você pinta normalmente com tinta, você pode pintar com tinta de acrilex acrílica, né? Passa aquele prime, essas coisas, aquelas lá você pinta dessa outra forma. Essa tinta não dá para pintar em material que não seja vidro, porcelana ou cerâmica, tá bom? Bom, eu vou pintar aqui para vocês. Então, olha, com um pincelzinho de ponta fina, geralmente essas florzinhas a gente faz numa de mais chatinho, mas nesse aqui, como é muito pequenininho, eu fiz uma redondinho, tá bom? Célia Cristina está perguntando se pode fazer várias e colocar apoiado no tabuleiro ou direto no forno? A grelha do forno. Oi, Célia Cristina. Se pode fazer várias ou colocar no forno? Pode. Você pode colocar. Eu coloco no forno direto, já coloco na grade, né? Eu viro elas de boquinha assim, porque às vezes o fundinho delas é mais meio né, fininho, né? Elas ficam meio desequilibradas. Então eu coloco elas de boquinha virada assim e coloco na grade mesmo. Não precisa pôr num tabuleiro, não precisa nada disso. Se você for fazer pratos, inclusive, se couber, você pode até colocar entre os espaços da grade do fogão, que também fica legal, dá certinho. Lógico, tomando cuidado para que não pegue na tinta, né? Na parte que você pintou, né? Se você pintar no fundo, por exemplo, você pode colocar na grade.
Deixa eu comentar, já que eu falei de prato, vou comentar uma outra coisa com vocês. Os pratos, se vocês forem pintar os fundos dos pratos, o prato vai ser só decorativo, tá, gente? Não dá para ser um prato para comer. Porque, assim, é uma tinta de artesanato e ela risca muito facilmente. Então, a gente até fala assim, olha, não, não passe com buchinha muito áspera, não faça esse tipo de trabalho, porque ela é complicadinha, né? Ela acaba estragando, né? Então, assim, se você for fazer um prato para refeição, a gente aconselha a fazer só o desenho na borda. Sabe aquele prato que é mais levantadinho, que tem só a bordinha? Lá ali você pode fazer tranquilinho, você pode comer no centro do prato. Um prato pintado no centro só vai dar para servir uma coisa seca, bolachinha, um bolo, né? Uma coisa mais assim que é rapidinho, que você não fica trabalhando com garfo e faca, tá bom? Ana, estou perguntando, Ana Paula, que perguntou a temperatura do forno. Ana Paula, a temperatura do forno é 150 graus, tá? É, tem forno que não tem, né? O mínimo que chega, né? É 160, 180, também pode ser. Você vai testar o seu forno. Também deixa os 30 minutos, né? Não precisa tirar antes, nem mudar o tempo de forno. Mas fica de olho para ver se ele não começa a assumir as cores. Mas 180 graus é uma temperatura tranquila também. A base dela é 150, tá bom? Mas se for 180 também não vai ter problema, tá bom? Ana, tem um pessoal que está chegando agora que depois de terminar o vídeo vai ficar disponível ainda para eles assistirem. Ô, pessoal, é verdade. Olha, a gente, nós estamos fazendo um vídeo aqui ao vivo, tal, mas depois vai ficar tudo disponível no Instagram, no Facebook, e eu quero ver vocês lá, hein? Eu vou lá depois passar mais tarde, que eu gosto de me assistir também. Gente, eu sou meio egocêntrica, assim, eu gosto de me ver, né? Então, olha, deixa eu passar a florzinha aqui para vocês, senão o nosso tempinho vai acabar, a gente só fica batendo papo e não vai dar tempo. Bom, eu não vou riscar nem nada. Tem mais uma pergunta? Não. Eu não vou riscar, mas se vocês quiserem riscar, vocês riscam com um carboninho branco. Carbono, gente, sem ser oleoso, tá? Não pode aquele de papelaria, aquele não pode, que ele é muito oleoso, a tinta não adere. Combinado? Então, olha, vou fazer um miolinho aqui. Vou misturar com um pouquinho de branco, porque como está em cima do preto, ele pode não pegar. Deixa eu pôr assim para vocês verem. Ó, ficou mais branco do que amarelo, tá? Então, é um miolinho. Depositar aqui assim. Não deixe muito grosso também, porque senão ela começa a estourar na hora que você for trabalhar com ela, né? Usar ela, normalmente. Na hora que você vai esfregar, se ficar um calombinho, ele acaba saindo fora, tá? Bom, eu vou pegar um pouquinho de branco, sem misturar, e um pouquinho de rosa. Rosa não, essa cor aqui é magenta, tá, gente? Rosa ele vai ficar misturando com o branco. Como é que a gente faz uma florzinha estilo margarida? Para dividir, a gente faz o miolinho, faz uma espécie de cruz. Olha. Tá? De cima para o centro. Aqui, ó. E puxa, tá? Aqui. Ana, tem uma dúvida aqui. A Rita de Casa está apertando com a caneca com sublimação. Ela pode fazer? Olha, Rita de Cássia, né? Rita, eu nunca usei a caneca com sublimação, mas eu tenho a impressão que ela aguenta sim, tá? Porque ela é de material. A única coisa que difere na caneca de sublimação é o verniz que vai. Então, eu acho que ela faz. Eu não sei te dizer com certeza. Então, eu vou propor para você. Você faz a experiência e depois você me conta, tá bom? Então, vamos lá. Então, oi. Então, assim, se você fizer uma espécie de quase uma cruz, né? Na verdade, só pintei 3 pétalas porque eu não quero puxar ela para baixo. Então, assim, essa que ficou para cá, as que vierem para o lado esquerdo, eu vou vir tombando elas para o lado esquerdo. Tá?
As do lado direito, eu vou tombar elas para o lado direito. Por que que a gente não faz reto? Senão vai ficar um negócio espetado, vai parecer um repolho, assim, um negócio, uma couve, né? Então, a gente não faz isso. Aqui, eu deito um pouquinho para baixo. Esta, eu deito para esse lado de cá, né? E as de baixo, eu não vou fazer elas retas, eu vou fazer para baixo, aliás. Eu vou fazer elas quase retas aqui. Opa. Empolgação, quero fazer tudo do mesmo jeito. Tá bom? O que vocês vão fazer? Deixa eu pegar essa daqui um pouquinho. Vocês vão dar uma escurecidinha embaixo. Essa aqui vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Tá? Quantas florzinhas vocês quiserem. Deixa secar um pouquinho, olha. Porque quando ela tá muito úmida, a gente acaba arrancando ela, tá? A tinta utilizada, gente, é a tinta da marca Acrylex, 150, ela chama Vitro 150, da Acrylex, marca Acrylex. Ela é usada em um forno caseiro, em vidro, cerâmica e porcelana. Nossa, estava esquecendo da porcelana, gente. Bom, a florzinha é simples, vocês podem retocar ela mais uma vez, põe mais um pouquinho de branco, se vocês quiserem fazer e tal. É tranquilinha, a gente só faz um detalhezinho do laranja, deixa o clarinho em cima, pega o preto, eu vou pegar o preto direto. Pode passar um pouquinho de marrom e depois pode passar um pouquinho de preto. Mas eu já vou no preto direto, tá? Com um linerzinho, vocês vão fazer a divisãozinha dela aqui embaixo. Tá bom? E prontinho. Ela é super simples de fazer, super tranquila, né? Vocês podem depois dar um detalhezinho de branco no coraçãozinho, faz umas bolinhas, olha, até com a pontinha do pincel vocês fazem uns detalhezinhos, pode fazer uns arabescos, aí fica à vontade de vocês. Qual é a vantagem de fazer com essa tinta aqui? Dá para escrever com giz. Você pode escrever quantas coisas você quiser, fazer uma diversão, escrever tudo que você tiver vontade, todos os dias uma coisa diferente. Aqui da Rita de casa. O forno micro-ondas pode? Não, o forno micro-ondas não pode, tá, gente? Ele não tem a cocção, né, que a gente fala, adequada para queimar esse tipo de tinta. Então, nada de forno micro-ondas, nem de forno elétrico. Só o a gás, tá bom? Gente, olha, eu fiz 2 tipos de canequinha, né? Acho que vocês estão até vendo. Uma eu fiz a canequinha como eu mostrei aqui para vocês. E essa outra aqui eu vou virar, ó. Ela ficou ao contrário, tá? O que vocês podem fazer aí? Vocês podem pintar florzinha no meio, no branco. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. O legal da caneca é que vocês podem escrever tudo que vocês quiserem. Cada dia vocês levam o cafezinho pro humor, com uma frase diferente, um negócio diferente, uma paixão diferente, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa brincadeira, né? Que a gente possa conversar mais vezes. E, assim, os nossos parceiros aqui, para vocês, assim, o pessoal diz que não consegue encontrar tinta. Vai lá na Vitrine do Artesanato, que é vitrinedoartesanato.com.br, e a gente pode comprar a tinta lá e alguns materiais que tiverem por lá. Só não tem a porcelana, tá bom? A tinta tem. E para vocês assistirem depois os nossos vídeos, né? Que tem vários, não tem só o meu lá, tem um monte, gente. Tá super legal de trabalhar. Isso, não esqueçam de assistir depois. Ó, que eu vou cobrar, hein? Eu quero ver. Então, assim, é canaldoartesanato.com.br. Vai lá no Facebook, que tá lá, Canal do Artesanato, põe lá, ele já vai aparecer. Aí vocês vão lá e assistem tudo que vocês quiserem. E me manda um recadinho que eu gosto de escutar, tá bom? De ver, de ler. Ô, gente, isso mesmo. Olha, eu também estou no Facebook, estou no Instagram. Acho que é só, viu?
Estou no blog também, apesar que meu blog não tem meu nome, mas no Facebook, no Instagram é Ana Cecília Caspar. E se vocês quiserem me procurar no blog, o blog é pincéisepaninhos.com, né? Blogspot, Pincéis e Paninhos. A gente tem algumas coisinhas lá, eu estou incrementando meu blog agora, eu tinha parado com ele, tinha deixado ele lá sozinho, tadinho, e agora eu estou voltando com ele. Então, vocês têm bastantes lugares para encontrar a gente e assistir, e não pode perder a oportunidade de aproveitar, porque, assim, artesanato é uma coisa muito gostosa de fazer, independente do que a gente faça, e é muito bom a gente estar em contato com isso, porque dá, assim, dá uma paz de espírito e a gente fica muito feliz em poder produzir coisas muito legais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito e a gente se encontra numa próxima e um beijo, até mais.